TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando o nosso programa TV APSA, TV que fornece informações, considerações e preceitos sobre a área de recursos humanos e gestor de pessoas. Eu sou Bernardo Leite e hoje tenho o grande prazer de estar entrevistando o senhor Rui Shozawa, que é o CEO da Great Place to Work. Great Place to Work é muito conhecido, de uma forma geral, como uma empresa que pesquisa as melhores empresas para se trabalhar. Você já ouviu falar disso, tenho certeza. Senhor Rui, prazer estar aqui conosco, inclusive falando sobre um tema que eu considero extremamente importante. A Great Place to Work trouxe um costume para as organizações, no sentido de se desenvolverem, de serem as melhores empresas para se trabalhar. E dentro do nosso tema de retenção de talentos, vem tudo a calhar, não é verdade? Com certeza. Bom, Bernardo, primeiro obrigado pelo convite de participar, pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que eu queria há muito tempo. Olha, de fato, como você falou, esse tema vem muito a calhar. Esse trabalho ele começou, talvez sem nenhuma grande pretensão, foi uma encomenda de uma editora nos Estados Unidos, né, pediram por um jornalista pesquisar as melhores empresas para trabalhar. E ele saiu a campo meio sem muita convicção do que ele ia encontrar, ele saiu a campo usando a habilidade dele de jornalista. Ou seja, ele saiu perguntando para as pessoas se elas gostavam de trabalhar na... Fez uma entrevista. Exatamente, fez uma entrevista aberta, não tinha questionário, não tinha nada. A primeira grande surpresa dele, ele descobriu que de fato tinha muita gente que falava muito bem das suas empresas. Interessante. Claro que tinha o contrário também, óbvio. Sim. Né? Mas a surpresa positiva dele foi essa. Pô, mas tem gente falando muito bem da empresa. Ou seja, não era esperado isso? Não, ele era bastante cético quanto a esse assunto. Então ele ficou muito interessado a isso e aí foi se aprofundando, tentando descobrir o que havia nessas empresas. Por que algumas empresas eram amadas pelos funcionários e outras odiadas. Bom, ele descobriu o seguinte, que as pessoas falavam muito do orgulho que elas têm do trabalho que elas fazem, nessas empresas consideradas excelentes. As pessoas falam muito do orgulho que elas têm no lugar que elas trabalham, falam muito do espírito de equipe, do espírito de colaboração. Ou seja, alguns pontos foram se tornando notáveis do processo. Isso, muito comuns entre empresas de diversos tamanhos, diversos segmentos. Então ele foi identificando padrões. Exatamente. Então, 3 padrões basicamente ele encontra. O orgulho, esse sentimento de equipe, de colaboração, que ele chamou de camaradagem, e o terceiro, que tem um peso maior, o que as pessoas mais falam? Do chefe. Mas falam positivamente? Seja para falar bem. Ah, mas esse é um tema sempre... Exato, é um tema recorrente. Tá bom. Elas falam muito bem do chefe, falam, pô, aqui meu chefe me dá apoio, ele me orienta, ele diz o que eu estou fazendo de certo e de errado, ou seja, eu estou desenvolvendo a minha carreira. Ou não, ou ao contrário. Meu chefe chega aqui de manhã, mal me dá bom dia. Ele conversa com os outros, não conversa comigo, ele sempre privilegia alguém, ele não tem uma política aberta, eu não posso perguntar o que eu quero. Então, esse fator é o que a gente percebeu que tinha um peso maior. Liderança faz diferença. Com certeza. Então, resumindo, né, a gente chamou de 3 dimensões: orgulho, camaradagem e confiança. Confiança, entendi. Há quanto tempo no Brasil a Great Place to Work trabalha? Então esse trabalho que eu falei que o jornalista fez começou na década de 80 nos Estados Unidos e aqui no Brasil começou em 1997. Caramba, faz tempo já. Faz tempo. E aí que surgiu... O conhecimento da cultura. A ideia de fazer um ranking, né, fazer uma lista das melhores, ela veio muito depois. Começou na década de 80, mas só quando estava começando aqui no Brasil é que surgiu a ideia de fazer um ranking. Quer dizer que nós começamos com essa ideia já? Sim, a lista no Brasil é a lista mais antiga do mundo. Olha que interessante. Tem 16 anos. Ou seja, tivemos uma boa atuação no Brasil. Somos pioneiros. E estamos tendo ainda uma boa atuação. Continuamos. Das 6 mil empresas que a gente pesquisa anualmente no mundo todo, em 49 países, o Brasil é que tem a maior participação. Dessas 6 mil, mais de 1.000 estão no Brasil.
Aliás, eu tenho aqui um dado de que em 2011 houve mais de 1.000 empresas pesquisadas e mais de 2 milhões de colaboradores pesquisados. Exatamente. Essa Então, é uma população muito interessante. exatamente. Então a pesquisa ela se tornou muito abrangente, né? No Brasil, como eu falei, é o país que tem a maior participação no mundo todo, o que faz com que a nossa base de dados seja muito grande e muito consistente. Exatamente. Aí eu queria voltar ao ponto da retenção. Ah, ok. Então, o que a gente descobriu, né, com essa pesquisa há tanto tempo? O que está fazendo as pessoas permanecerem na empresa não é o salário, não é o pacote de benefícios. Claro, algumas pessoas acham que isso é o mais importante, mas essas pessoas é que têm um menor grau de adesão à empresa, é as que mais facilmente vão embora. Porque se eu acho que o mais importante é o salário ou o benefício, se alguém aqui do lado me oferece 10% a mais, passa a ter um peso grande. Agora, a maioria das pessoas não é isso que diz pra gente. Ela fala, sabe por que eu gosto de ficar aqui? Aqui eu posso ter um bom equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Mais ou menos 27% das pessoas diz isso, contra 13% que diz de salário. Agora, o maior contingente, 54%, aqui no Brasil, né, das empresas pesquisadas, diz, olha, estou aqui porque aqui eu tenho oportunidade de crescer e me desenvolver. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes quando a gente fala de programas de retenção, a gente pensa logo, puxa, vou ter que pensar nos salários, vou ter que dar um bônus de retenção, talvez vou ter que mudar o plano de saúde. Não é isso que aparece na pesquisa, tá? Claro que se eu tiver muito defasado, muito fora, isso vai pesar, mas não é por isso que as pessoas ficam na empresa. Reconheço que você tem muita razão dentro da prática do processo, mas muita empresa ainda raciocina de maneira muito linear nesse sentido, não é verdade, né? Ou seja, ainda acha que o salário vai manter a pessoa. E aí eu diria que essa é uma briga já começa perdida. Já começa perdida. Que você pode talvez conseguir fazer alguma coisa agora. Falou, opa, esse ano o negócio está bem, entrou um investimento aqui, vamos dar um aumento para todo mundo de 30%. Aí com isso eu vou sossegar. Talvez durante 3 meses ou 6 você consiga estabilizar. Mas depois volta, porque não é isso que está fazendo as pessoas ficarem. As pessoas dizem que não pede demissão da empresa, mas do chefe. Isso, exatamente. Você pegou o ponto central. Então não adianta dar mais salário, talvez ela vai ficar quieta por um tempo, falar, tá bom, estou ganhando bem, não aguento meu chefe, mas com esse salário eu vou ficar mais um pouco. Agora, você obviamente tem, dentro do processo da Great Place to Work, alguns dados que destacam pontos importantes na retenção de talentos, né? Diga alguns deles, mas depois do nosso intervalo, ok? Não saia daí, voltamos em seguida com o Sr. Rui Shiozawa, da Great Place to Work, falando sobre quais são os fatores mais importantes na retenção de talentos nas organizações. Voltamos já.
Estamos de volta com o nosso programa TV APSA, eu sou Bernardo Leite e estamos hoje entrevistando o senhor Rui Shiozawa, que é o CEO da Great Place to Work. Faço menção de que esse barulho que vocês ouvem é real, existe realmente muita gente aqui conosco, nós estamos no evento que trata do tema de retenção de talentos. E é essa a nossa questão feita ao Rui no último módulo. Quais são os pontos que se destacam mais na questão da retenção de talento nas organizações, tendo em vista a enorme experiência da Great Place to Work nesse sentido? Perfeito, Bernardo. Então, o que a gente descobriu com a pesquisa é que algumas práticas ajudam a criar esse bom ambiente de trabalho. E quando você tem esse excelente ambiente, claro que as pessoas querem ficar, né? Para que eu vou sair daqui que tá bom, que eu gosto das pessoas, que eu tenho orgulho do que eu faço, que meu chefe me respeita? Para que eu vou sair daqui, ganhar talvez 5 ou 10% do lado e ganhar uma úlcera, né? Talvez não valha a pena, né? Que práticas são essas que as empresas têm que geram esse bom ambiente? Primeira coisa, e olha que interessante, a contratação. Muitas vezes, pode parecer óbvio que eu falo, mas talvez a gente não esteja praticando adequadamente. E vou dar um exemplo bem prático. O Google é o campeão da nossa lista por 3 anos consecutivos já. Aqui no Brasil e em vários países do mundo. Uma das melhores empresas para trabalhar. Exatamente, com a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Pesquisar também, mas para trabalhar. Exatamente, para trabalhar. A prática de maior destaque do Google é a contratação. Eles têm um processo muito exaustivo de contratação, onde eles estão avaliando não só os aspectos técnicos, mas a adequação dos candidatos à cultura da empresa. Perfeito, não errar no início. Exatamente, quer dizer, se eu começar errado, a chance daquele negócio de degringolar vai ser muito grande. Muito interessante, muito interessante. Nem todo mundo gosta de trabalhar numa empresa que é tudo aberto, descontraído, que tem gente de chinelo e bermuda. Isso não é uma regra geral, mas é uma característica da empresa. Se eu trouxer alguém que não se sente à vontade nesse ambiente, não vai dar certo. Ou vice-versa, né? Se eu tenho um ambiente bastante formal e trouxer um ex-funcionário do Google, ele vai ficar louco em 2 semanas. Tem que respeitar a cultura da empresa. Então a contratação muito interessante. É um processo muito importante. Isso vale para qualquer empresa. Qualquer empresa. E, de novo, não tem certo ou errado. O que eu preciso é trazer pessoas que são adequadas à minha cultura, ao meu modelo. Essa é uma prática. Outra prática muito simples e que a gente muitas vezes descuida também. A gente chama de agradecer. É um reconhecimento, mas eu não gosto de chamar de reconhecimento, porque senão parece que é uma questão monetária. Não é. O agradecer é, poxa, o fulano ficou ontem até tarde para terminar aquela planilha para apresentar na reunião de diretoria. A primeira coisa que eu vou fazer no dia seguinte, quando chegar, é ir até ele e falar, cara, obrigado pelo trabalho que você fez, né? Eu sei que você ficou aí até tarde, deixou a família de lado, e isso vai ser importante para o nosso orçamento do ano que vem. Essa é uma dificuldade que você coloca, Rui. Na verdade, a grande maioria dos gestores considera fazer bem feito uma obrigação. E não é assim, né? Até diria que sim, fazer bem feito é uma obrigação, mas que de vez em quando fazer um comentário. Mas eu pergunto o seguinte, quanto custa dar esse obrigado no dia seguinte? Não custa nada, né? Quanto dá de retorno? É incomensurável, né? Quer dizer, é imenso o retorno de uma ação muito simples. Isso você sente nas pesquisas, esse fato é importante. A gente avalia. A pesquisa nossa é interessante, porque no começo a gente fazia um questionário que é para os funcionários, apenas. É o que a gente percebeu, a gente conseguia medir bem o clima, medir bem como é que estava o ambiente de trabalho, mas isso não deixava a gente saber o que as empresas estavam fazendo para gerar esse bom ambiente. Então o que a gente começou a fazer? Um segundo questionário, que se casa agora com o primeiro, que a gente levanta quais são as práticas da empresa. Então eu quero saber como ela... Exatamente. Eu quero saber como ela contrata, como ela desenvolve as pessoas, como ela agradece, como ela celebra as conquistas, como é a comunicação. Você consegue saber a consequência das práticas da organização. Isso, exatamente. Eu vejo causa e efeito, eu pego essa prática e vejo como é que ela está se refletindo na percepção das pessoas. E é interessante porque muitas vezes você tem uma prática muito boa, na hora que eu vou medir a percepção das pessoas, não adiantou de nada. Por quê? Ou porque eu errei o alvo, eu fui no mercado, fui lá visitar as melhores empresas, falei, isso aqui é legal, vou fazer igual. Mas talvez para a sua cultura aquilo lá não tem nada a ver. Ou, o que é mais comum, a prática é boa,
ela é adequada, mas a comunicação dela é muito ruim. Não é o que tem que ser feito, mas como tem que ser feito. Isso. Então é importante o que você vai fazer e como você vai fazer. Então eu posso ter uma comunicação corporativa excelente, mas se os gestores em todos os níveis não tiverem com aquelas práticas incorporadas, né, e executarem no dia a dia, as pessoas não vão perceber e ela não vai trazer efeito. Eu posso fazer uma correlação entre as melhores empresas para se trabalhar e meu lucro? Esse acho que talvez é o grande ponto, né? Esse é o ponto mais importante que a gente também mede pela pesquisa. Então a gente tem vários indicadores em vários países mostrando o seguinte: as melhores empresas para trabalhar geram maiores lucros, são empresas mais rentáveis, têm melhor desempenho em bolsa de valores, aumenta a satisfação de cliente. São dados concretos? Não, são dados concretos, não é uma teoria que a gente montou, é pesquisado nas empresas, comparado as melhores com as demais. Quer dizer, a correlação lucro e a melhor efetividade de gestão é perfeita? É comprovada, o desempenho na bolsa de valores é comprovado, o reflexo em satisfação de cliente. Essa é bem fácil de entender, né? Se eu tenho uma equipe que está bem estimulada, bem motivada, naturalmente eu atendo melhor o cliente. Eu tenho mais interesse pelo sucesso do cliente, eu tenho mais interesse pelo sucesso da minha organização. Então, na hora que eu comparo as duas pesquisas, há uma correlação muito forte. Melhoria do ambiente de trabalho e melhoria da satisfação de cliente. Muito interessante. E me diga uma coisa, como é que as empresas participam do Great Place to Work? Como é que elas se tornam candidatas, vamos dizer assim? Muito simples, tem até um mito, né? Porque às vezes o pessoal fala para a gente, não, a gente vai começar vamos nos preparar nos próximos 3 anos para depois participar. Não, é o contrário. A ideia é o seguinte: aplique a pesquisa, ela é muito simples. Entra no site nosso, greatplacetowork.com.br, faz a inscrição lá, tem todas as orientações e você aplica a pesquisa. Tem desde uma modalidade simples... Quem aplica a pesquisa? Eu não entendi. Quem aplica a pesquisa? A própria empresa? A empresa passa as informações básicas para a gente e a gente faz todo o contato, manda o questionário para os funcionários. Para quê? A empresa se candidata, mas quem faz o levantamento é a Great Place to Work. Feito pela gente. Por quê? Para garantir a total confiabilidade. Uma pesquisa desse tipo, o fator crítico de sucesso dela é confiabilidade. Isso me leva a uma outra questão. Eu não quero participar ainda porque eu não estou no nível bom, né? Com receio de que eu seja exposto de uma forma geral. Isso é possível? Não, esse é o receio. Então o que acontece? Essa participação sua ela é totalmente confidencial. É confidencial. Só eu que sei que você está participando. A lista eu vou publicar apenas as empresas premiadas. Sim. Todas as que não estão aqui, eu nunca vou saber se ela participou e não foi bem ou não participou. Então, dá na mesma. Se eu não participar ou participar e não tiver uma qualificação, dá na mesma. Então, não tem risco nenhum. O receio é infundado. Sim, infundado. Interessante. E você tem sentido o crescimento de participação? Assim, como eu falei, o Brasil é que tem a maior participação. A maior participação mundial? Mundial. É mesmo? Então, das 6 mil empresas que participam no mundo, mais de 1.000 estão aqui no Brasil. Então, percentualmente, é o maior peso. Por quê? A que se deve isso? Olha, o que a gente está enxergando é que está havendo um interesse muito grande pela melhoria do ambiente, porque isso está trazendo resultados. Entendi. Além disso, a gente está fazendo um trabalho regional muito intenso. Então, não só um processo nacional, um ranking nacional, como rankings em vários estados do Brasil, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul. Muito forte no Rio também, né? Sim, no Rio uma presença muito grande, no Ceará uma presença muito grande. E olha que interessante, quando a gente começou o processo lá no Ceará 3 anos atrás, haviam 2 empresas cearenses entre as 100 melhores para trabalhar. Agora, após 3 anos de ter uma lista regional, nós passamos de 2 para 8 empresas premiadas no Ceará. Belo índice de crescimento. Exatamente. Então significa o quê? Uma grande exposição também das melhores empresas do Ceará no cenário nacional. É evidente que a participação na pesquisa me levanta indicadores de melhoria. Claro. Então mesmo que você... Porque o mais importante não é ser o primeiro. A empresa paga para participar. A modalidade básica padrão, que é a mesma pesquisa aplicada no mundo inteiro, não tem custo nenhum.
Depois você pode aplicar uma pesquisa customizada, mais detalhada, relatórios, mas você pode começar sem custo nenhum. Então por isso que eu digo, por que não participar? Você vai ter uma fotografia do que está acontecendo na sua empresa, vai ter um indicador de por onde começar a mexer. Né? Não adianta eu dar tiro para qualquer lado. Se eu sei que aqui não está bom, vamos começar por aqui. Se eu fizer uma ação esse ano ou duas, ótimo, já vou começar a sentir uma melhoria, o ano que vem eu posso fazer alguma coisa melhor. Muito interessante, Rui, muito interessante. Eu estou conversando aqui com o Rui Shiozawa, que é o CEO da Great Place to Work, você já ouviu falar dela. O Rui, ele é mestre pela Wharton University nos Estados Unidos, fez especialização também na IESE, na Espanha. Na verdade, eu fiz o mestrado aqui no Brasil mesmo, na Poli. E na Wharton eu fiz uma breve especialização, no IESE também uma breve especialização. Você foi mestre pela Poli da USP, tá? Isso. Tem razão. E também no Japão? Fiz também uma especialização no Japão. Tá, muito interessante. Rui, um favor que eu vou te pedir. Nosso tema é fundamentalmente retenção de talentos. Nosso público, o público desse programa, são profissionais de recursos humanos, gerentes e CEOs de uma forma geral. Numa das entrevistas com um dos CEOs passados, uma das coisas que nós vimos é que não adianta ter recursos humanos só. É preciso que exista um processo muito mais global. Por favor, aquela é a sua câmera. Você tem 30 segundos, um minuto para passar uma mensagem para esse nosso público. Como proceder nesse sentido? Quais são as dicas que você poderia dar para eles? Olha, o que a gente aprendeu nesse período todo é que, obviamente, a área de recursos humanos é o grande facilitador desse processo todo. É recursos humanos que catalisa a empresa, estimula, motiva para uma série de práticas dentro da organização, em particular essa de você ter um excelente ambiente de trabalho. Agora, o grande ponto, o grande segredo desse trabalho todo é a preparação dos gestores de todas as áreas. Né? O RH sozinho, obviamente, não vai conseguir fazer isso tudo, mas à medida que ele traz os gestores com ele, a partir, por exemplo, de uma boa preparação, de uma boa capacitação, são esses gestores que no dia a dia vão aplicar, vão exercer essas práticas todas e que vão ser percebidas como pelos funcionários, né? E vão gerar um excelente ambiente de trabalho. Então, se eu tivesse que fazer uma única coisa, vamos preparar bem os nossos gestores, né? Para a gestão de pessoas. Em muitas empresas que a gente visita, a gente percebe uma excelente preparação técnica dos gestores, em particular no primeiro nível, a primeira camada de gestão, que muitas vezes a gente deixa para o final nos nossos programas de desenvolvimento de liderança, mas são eles que estão com as equipes diretamente. São eles que têm 3, 5, 7 funcionários e o ambiente de trabalho para essas 7 pessoas é o chefe dele. A empresa é aquela área. Então prepare bem esses gestores para cuidar de gente, você vai rapidamente perceber um reflexo muito grande na melhoria do ambiente. Perfeito, muito bom. Excelente depoimento, agradeço muito a tua participação. Foi um prazer estar entrevistando o Rui Shiozawa, do Great Place to Work, e contamos também com muita satisfação da sua presença, sua audiência conosco. Eu sou Bernardo Leite, agradeço a tua atenção, voltaremos com novos programas. Rui, muito obrigado, espero que estejamos juntos várias vezes. Obrigado pela sua atenção também.